Toda cidade antiga tem suas histórias secretas, aquelas que são contadas em voz baixa quando a noite cai. Em Tarragona, na Espanha, uma cidade com mais de 2000 anos de história, um desses segredos tem nome e sobrenome: Agapito. Mas essa não é só mais uma historinha de fantasma para assustar turistas. É um relato sombrio que se confunde com a identidade de um dos lugares mais antigos da cidade, a Praça del Palol. A lenda de Agapito fala de um crime passional, de uma fuga desesperada e de um fantasma que, segundo dizem, se recusa a ir embora. Para entender quem é o Agapito da lenda, precisamos voltar no tempo. A história que se contava é uma tragédia clássica, movida por ciúme e ganância. Diz o folclore que Agapito era o tio de uma jovem rica, herdeira de uma bela propriedade na Praça del Palol. Ele vivia uma vida confortável na casa da sobrinha, mas tudo mudou quando ela se apaixonou. O pretendente era um bom rapaz, e o casamento era certo. Só que para Agapito, essa união significava ser colocado fora da casa, sem conforto e sem status. A obsessão cresceu, e o medo virou um plano doentio. Numa noite, Agapito esperou o noivo da sobrinha na escuridão da praça. Cego de ódio, ele o atacou. O crime foi brutal e rápido. Depois, desesperado, ele se livrou do corpo num terreno próximo. Mas um crime desses não fica em segredo. O comportamento de Agapito mudou. Ele ficou paranoico, assustado, e os vizinhos começaram a desconfiar. A culpa estava acabando com ele. Um dia, quando viu os guardas se aproximando da casa, o pânico foi tanto que ele só conseguiu pensar em uma coisa: fugir. Agapito correu pelas ruelas de Tarragona e sumiu no mundo. Nunca mais foi visto. A fuga foi interpretada como uma confissão. Ele deixou para trás uma sobrinha com o coração partido e o começo de uma lenda que o transformaria não em um homem, mas em um espectro. E você, já conhece alguma lenda que te arrepia só de pensar? Se sim, deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de dar aquele like para apoiar o canal. Se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhuma história assustadora que a gente vai desvendar. Quando procuramos por Agapito nos registros históricos de Tarragona, não encontramos nada. Nenhum processo criminal, nenhuma notícia de jornal antigo sobre um assassinato na Praça del Paiol. O nome Agapito não está ligado a nenhum crime na história da cidade. A história parece ter surgido a partir do prédio hoje conhecido como Sala Agapito. Este edifício na Praça del Palol foi um convento de freiras e no século XX foi comprado por um antiquário chamado Agapito Franquet. Ele transformou o antigo convento em depósito de antiguidades. Depois que ele morreu, o prédio passou para a prefeitura. Sala Agapito significa apenas a Casa do Agapito, homenagem ao último dono, e não a um criminoso. A viúva do verdadeiro Agapito desmentiu os boatos sobre assombrações, dizendo que era tudo pura invenção. Mas a lenda se fortaleceu, talvez para explicar a atmosfera intimidadora da praça. Outra versão conta que um velho aparecia na praça para repreender crianças, uma espécie de bicho-papão educador. Mesmo que a história do crime seja falsa, a crença na assombração é real para algumas pessoas. Hoje, a lenda de Agapito virou atração em tours de mistérios e fantasmas na cidade. Turistas e moradores juram sentir coisas estranhas na praça. Calafrios, sensação de serem observados, um peso no ar, principalmente à noite. A mídia também ajudou a espalhar a lenda. O programa de TV espanhol Quarto Milênio investigou um fantasma chamado Agapito, mas não em Tarragona. Foi em Lesa, a centenas de quilômetros, onde moradores relatavam portas batendo, luzes piscando e aparições de um homem, o antigo zelador da casa. Essa coincidência de nomes deu mais credibilidade à lenda de Tarragona, misturando o folclore local com outra história. Hoje, o prédio Cala Agapito se tornará a sede do Museu de História de Tarragona, transformando a praça num centro cultural. Milhares de visitantes conhecerão o local, e muitos ouvirão a história do fantasma. A lenda de Agapito mostra que uma história não precisa ser verdadeira para ser real no imaginário das pessoas.
Turistas e moradores juram sentir coisas estranhas na praça. Calafrios, sensação de serem observados, um peso no ar, principalmente à noite. A mídia também ajudou a espalhar a lenda. O programa de TV espanhol Quarto Milênio investigou um fantasma chamado Agapito, mas não em Tarragona. Foi em Lesa, a centenas de quilômetros, onde moradores relatavam portas batendo, luzes piscando e aparições de um homem, o antigo zelador da casa. Essa coincidência de nomes deu mais credibilidade à lenda de Tarragona, misturando o folclore local com outra história. Hoje, o prédio Calagapito se tornará a sede do Museu de História de Tarragona, transformando a praça num centro cultural. Milhares de visitantes conhecerão o local e muitos ouvirão a história do fantasma. A lenda de Agapito mostra que uma história não precisa ser verdadeira para ser real no imaginário das pessoas. Ela vive nas palavras dos guias, nos sussurros dos moradores e na curiosidade de todos que visitam a Praça del Palol, sentindo o arrepio das sombras antigas. Agapito pode nunca ter sido um assassino, mas seu fantasma, nascido da imaginação popular, assombra Tarragona de um jeito profundo. Seu espírito já se tornou imortal. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa aquele like maroto para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. Valeu demais por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!